decidi que eu vou colocar o segundo e o terceiro emprego juntos nesse vídeo. O segundo foi dos 16 aos 18 anos e o terceiro foi dos 18 aos 20 anos. Então, sem enrolação, bora lá. Meu primeiro serviço em fábrica foi numa fabriquinha bem pequena. Só tinha só o dono, a esposa, 4 funcionários e eu só. Era bem pequenininha a fábrica, era uma fábrica de pintura de peça de moto. Pintava peça de moto, peça de uns aparelhos musicais também, uns instrumentos musicais. Tudo pecinha pequena. Aí eu comecei nesse serviço aí pendurava as peças na esteira. Passava uma esteira no teto assim, ela ia passando com os ganchos. E aí eu ia pendurando as peças ali. E aí ela entrava lá para a área da pintura. Aí tinha um pintor, pintava ali um primer, o fundo ali da peça. E depois ela passava na máquina de pintura e saía lá do outro lado para colocar no forno. Aí às vezes eu fazia esses dois serviços de colocar e tirar lá da esteira para colocar no forno. Ou eu só ficava lá dentro, só tirando as peças da esteira e pendurando no forno. Aí depois que o forno enchia, eu colocava ali, acendia o fogo dele para secar as peças e ia para outro forno, né? E ficava nesse tipo de serviço aí. Eu pendurava ou tirava as peças ali. E aí nesse emprego aí eu aprendi a pintar um pouco lá também, porque às vezes tinha que o pintor pintar a base e daí passava na máquina, e aí lá depois tinha que dar uns retoques também, né? Então o pintor ficava lá dando os retoques e eu ficava ali no primer ali, só dando o fundo ali. E aí foi que eu aprendi a pintar um pouco aí nessa fábrica, no primeiro serviço. Então agora, antes de eu falar sobre o horário e o salário que eu recebia nessa fábrica aqui, deixa eu me apresentar aqui, senão eu esqueço. Meu nome é Wanderson e eu vivo no Japão há mais de 25 anos. Eu resolvi fazer essa série de empregos aqui, dos empregos que eu já trabalhei aqui no Japão, para compartilhar algumas informações aqui no canal, sobre como é trabalhar no Japão, quanto ganha, como que é a rotina aqui, porque tem muita gente que tem interesse em saber e acredito que sejam informações úteis para alguém, né? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí que ao longo dos próximos vídeos eu vou estar postando aqui os outros empregos que eu tive aqui, né? Mas então, nessa fábrica aí eu trabalhava por empreiteira. Eu comecei a trabalhar, como eu falei, aos 16 anos, foi meu primeiro emprego ali. E eu comecei ganhando 1.250. Era 1.250 ienes por hora. Eu trabalhava das 8 às 5. 10 horas tinha um intervalo de 10 minutos. 40 minutos de almoço, do meio-dia até meio-dia e 40. E mais 10 minutos de intervalo das 3 às 3h10. E aí nessa fábrica aí quase não tinha hora extra. O famoso Zangyo. Quando tinha era 1 hora que fazia mais ou menos só. Fora esses 1.250 aí por hora, eu ganhava também 10.000 ienes se não faltasse. Então eu tinha que trabalhar todo dia. Se eu faltasse algum dia, perdia esse prêmio de 10.000 ienes. Então nessa fábrica aí dava para eu tirar uns 200.000 ali livre. Nessa época aí, como era meu primeiro emprego em fábrica, eu não pagava imposto também. E nem tinha Shakai Hoken também. Shakai Hoken não era obrigatório nessa época. Daí eu ajudava meus pais em casa com esse dinheiro e guardava o resto, mandava pro Brasil, né, o resto. E aí quando eu tava para completar 18 anos, meus pais foram pro Brasil. Já era a época deles ir pro Brasil, já estavam aqui no Japão já há mais de 5 anos. E aí coincidiu de eu completar 18 anos. Aí eu fui pro Brasil também para tirar a carteira de motorista, fazer os documentos ali, alistamento militar, esse tipo de coisa. Mas eu já fui sabendo que eu ia voltar para cá. Então eu fui lá, fiz os documentos, tirei a carteira de motorista
E fiquei lá mais 3 meses depois que eu tirei a carteira de motorista e voltei pra cá. Eu acho que no total deu quase um ano que eu fiquei no Brasil. Com 18 anos e pouco, eu vim de novo aqui pro Japão pra ser escravo aqui, igual o povo fala, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como que a gente gosta de ser escravo aqui no Japão. Aí acaba voltando pra cá, né? Aí eu voltei com 18 anos e aí já entra na parte ali do terceiro emprego. Eu vou tentar sempre ir falando rápido aqui, pra não ficar enrolando muito o vídeo. E se alguém tiver alguma dúvida, eu deixei de passar alguma informação aqui, deixa aí nos comentários que depois eu respondo. E aí quando eu voltei pro Japão com 18 anos, eu voltei sozinho. Minha irmã tava aqui, aí ela já tava me esperando já, daí eu fui morar com ela. E comecei a trabalhar na mesma fábrica que ela trabalhava. Era uma fábrica de relógio de gás, medidor de gás, ali, aqueles que ficam do lado de fora do apartamento, das casas, que mede o consumo do gás. Eu comecei nesse serviço aí. Eu morava junto com a minha irmã no apartamento. Aí depois de era um apartamento da fábrica também, mas depois de um tempo demoliram o apartamento e a gente teve que mudar para um Uriô da fábrica também. Era dar uns 5 minutos a pé da fábrica. E aí nesse Rio aí acabou ficando separado, eu e ela em quartos separados. E Rio, pra quem não sabe, é um alojamento. Cada um mora no seu quarto. E aí o banheiro é compartilhado ali. Tinha 3 vasos sanitários e 3 chuveiros pro andar inteiro. Tinha vez que chegava à noite do serviço, 11 e pouco. No inverno era difícil, porque entra um vento gelado. Mas com essa idade aí não ligava pra muita coisa também. Eu até gostava de morar ali. Então aí nessa fábrica aí eu fui trabalhar numa espécie de torno, mas só que de peça plástica. As peças vinham na esteira. Aí eu pegava da esteira, colocava dentro da máquina. Aí a máquina fazia lá o serviço que tinha que fazer. Dava uma torneada ali num plástico que tinha no meio lá do relógio. E daí eu tirava da máquina e colocava na esteira de novo. E aí eu ficava o dia inteiro nesse serviço aí, só fazia isso. E aí nessa fábrica aí depois eu aprendi a abastecer a linha também. Trabalhei abastecendo a linha. Eu tinha que ir com o carrinho, andando com o carrinho e colocando as peças nas máquinas, a quantidade certa ali das peças. E ficava também o dia inteiro só abastecendo as máquinas. E daí depois de um tempo eu fui para outro setor, outra parte ali da fábrica, que daí eram alarmes de gás, de vazamento de gás. Uns alarmes que tem dentro da cozinha dos apartamentos, das casas aqui no Japão. Daí se tiver vazamento ele apita. Aí eu nesse setor aí eu soldava os sensores do alarme, fazia aquela a soldazinha pequena, né? E trabalhei também na parte da embalagem, que colocava as caixas nos pallets para despachar bem o final mesmo da produção. Eu aprendi algumas coisas ali. E aí nessa fábrica aí os horários eram, acho que tinha 4 turnos, mas eu só trabalhava em 2 só, que era o Hayade, que era das 5 da manhã até as 1:30 da tarde. E quando tinha Zangyo era das 5 às 5. Eu entrava às 5 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde. Fazia 3 horas de Zangyo. E o Osoban era à tarde, na parte da tarde. Aí entrava 1:30 e saía, acho que era 11 horas ou 10 horas da noite, não lembro direito. Acho que era 11 horas. Aí quando tinha Zangyo era das 11 às 11. 3 horas de Zangyo também. E aí nessa fábrica aí eu ganhava pouco, eu ganhava 1.150 só a hora. Mas como tinha Zangyo também às vezes e o apartamento era barato, pertinho da fábrica lá, eu fui ficando ali. O serviço também não era pesado, tava ali nos meus 18 por 20 anos, então nem esquentava muito a cabeça com isso. Eu vou deixar o vídeo aqui do meu primeiro emprego, que eu comecei com 12 anos aqui no Japão. E vou deixar a playlist também dos meus empregos aqui.
Aí, pra quem não viu, dá uma olhada aí, tá? E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve aí e até o próximo vídeo.